você também é um fenômeno, Dudu. Bom, começando mais uma edição dos Donos da Bola, segunda-feira, e a gente abre falando desse Atlético que empatou mais uma vez, perdeu ponto para mais um rebaixável no Campeonato Brasileiro. Mas é importante a gente destacar algumas nuances que fizeram parte de mais 2 pontos que se foram pelo ralo. Veja aí. O duelo entre Atlético e Cuiabá já começou quente. Logo aos 5 minutos, Brian Palacios recebeu na direita e acabou derrubado na área. Lance checado pelo VAR. Daverson, com a lei do ex a seu favor, não pensou 2 vezes e se colocou à disposição para bater. A torcida veio junto. Pensar primeiro no grupo, no clube, né? Então o treinador falou pro Igor bater o pênalti. Eu fui lá entregar a bola para ele, que aqui não tem vaidade, eu não tenho vaidade, nenhum jogador que tem vaidade, a gente pensa no grupo. Igor Gomes não refutou, marcou o seu primeiro gol do ano. O mesmo Igor Gomes quase marcou o segundo no cruzamento de Bernard. Do outro lado, o Cuiabá também chegava com perigo. Falta frontal, bola por elevação, casquinha de Marlon e a trave salvou o Galo. Nova falta frontal e mais polêmica. Mariano e Marlon se enroscaram. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Eu penso, pelo que eu vi ali do telão, que não foi pênalti pra ele, sabe? Porque senão não pode ter mais bloqueios, né? Daverson até deu uma dica para Everson, mas Pita bateu bem, muito bem, colocando um ponto final nos 6 jogos, sem balançar as redes. O segundo tempo começou com chance para o Cuiabá. A bola longa parecia o caminho para a virada, mas mesmo sob pressão, Everson segurou o empate. O bombardeio do Atlético também veio pelo alto. Cadu, cria da base, cabeceou na trave. Já o Daverson conseguiu colocar a bola no fundo da rede, mas o gol acabou anulado por impedimento. Final, Atlético 1, Cuiabá também 1. Hoy no estamos en ese grupo de los 6 primeros, justamente por haber dejado puntos en el camino que eu considero que eran muy importantes y no debíamos haberlo dejado. Eso es uma realidade. Um resultado com motivos para ser lamentado pelos 2 times. O Atlético vê a sua sequência de 4 vitórias dentro de casa chegar ao fim às vésperas do confronto contra o São Lourenço pela Copa Libertadores. Já o Cuiabá terá de amargar mais uma rodada na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Empate no placar e quem saiu perdendo foi o gramado. Mesmo com o reparo feito nas últimas semanas, o resultado final não agradou os atletas. Tá um pouquinho até pior, o último jogo contra o CRB tinha muita areia, hoje o campo não estava muito nivelado e eu entendo porque assim, são 10 dias para poder lidar com isso. Acho que qualquer um dos outros 2 estádios ali que tem em Belo Horizonte vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando hoje. Eu sou fã demais do Paulinho, personalidade. Bernard também. O Bernard foi um pouco mais polido e o Paulinho foi direto ao ponto. São só formas diferentes de comunicar o mesmo problema. Daqui a pouco nós vamos falar disso e falar seriamente sobre o assunto, embora não sejamos aqui agrônomos, abraçando o Breno Galante, que está aqui com a gente, Thiago Valu, Thiago Fernandes e o Elton Novaes. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência na tela da Band e no YouTube também. Fato é que, Galante, o Atlético perdeu ponto para Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude, Vitória. Cara, daqui a pouco nós vamos falar de outras nuances. Mas por mais que seja com time misto, mas os mistos estão perdendo, os mistos estão empatando. Mas não é porque todo mundo faz, você tem que fazer. O Atlético perdeu ponto mais uma vez, só que dessa vez, viu, Abrafute? Vocês fizeram uma postagem aí, inclusive, achando ruim de eu ter chamado a arbitragem de vagabunda e asquerosa. Então eu vou repetir aqui, arbitragem vagabunda e asquerosa. O lance do pênalti, a bola não estava em jogo. Quando há o toque se é que houve um toque para pênalti, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar a revisão do VAR. A bola não estava ainda, não tinha partido, não estava em jogo. Então eu vou só repetir para vocês fazerem outra postagem, tá? Arbitragem asquerosa e vagabunda. E ponto final. Eu não retiro o que eu falei. Acho que eu ia pedir desculpinha aqui. Vai caçar um serviço, mas vamos lá. Você estava lá. O que você percebe? Onde está o problema, Galante? Boa tarde, Everton, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. O Atlético é um time muito irregular, né? Eu acho que todo mundo, antes de começar esse jogo, imaginava que o time reserva do Atlético poderia dar conta de ganhar do Cuiabá, até porque o elenco do Atlético é um elenco muito bom. Só que dentro de campo a gente percebe que parece que falta algo mais, né? O time do Atlético, em alguns momentos, ele tem até poste de bola, mas ela é improdutiva, falta um pouquinho de criação, falta um pouquinho mais de vontade de chegar ao ataque.
E isso não é só desse jogo contra o Cuiabá, né? Tem vindo de outros jogos. Né? O Milito está tendo uma dificuldade muito grande de encaixar esse time do Atlético. Pode ser por conta de ter perdido o Hulk, que é um grande jogador, há um tempo atrás perdeu o Zarate, perdeu o Otávio. Tudo bem, mas o elenco é muito bom. O elenco deveria ter uma postura diferente. Eu achei o Atlético meio morno no jogo de sábado, ele poderia ter entrado com mais vontade, com mais competitividade. Era a oportunidade para vários jogadores mostrarem serviço para o Milito. Inclusive o Igor Gomes, que fez o gol, jogou uma bola na trave, fez uma boa partida para mim. Né? Mas eu acho que ainda falta algo mais. O Atlético ainda precisa um pouquinho mais de alma em alguns momentos, sabe? E é uma grande decepção para o torcedor. O gramado tem uma influência? O gramado, claro, que ele atrapalha. Mas o Atlético não está jogando bem já tem um tempo, não é só por conta do gramado, né? O jogo lá da Argentina, o Atlético não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético conseguiu contornar o jogo. Então eu acho que essa irregularidade é um desafio muito grande para o Milito agora, ele buscar isso. Agora, eu não vou tirar da conta dele não, viu, Everton? Não pode tirar. Porque o Milito, para mim, tem um elenco que pode fazer melhor. Tem jogadores que podem ter um desempenho melhor. Para mim, o Scarpa ainda está devendo, pelo que ele pode jogar. O Bernard está devendo pelo que ele pode jogar. O Davidson chegou e para mim ainda não estreou. Mas tudo isso tem argumentos para poder colocar. Às vezes é a maneira com que o jogador está jogando, pode jogar diferente. Mas isso é o dedo do treinador que tem que entrar e falar, olha, vou mudar então o Bernard aqui para ele poder desempenhar um melhor futebol, o Scarpa por ali. Mas eu acho que, pelo menos, elenco ele tem. Vamos confiar de que ele possa fazer algo diferente já amanhã, né? Ó, a gente vai com o forno de barro. Briguem, desgraçados. Não quero brigar, eu quero primeiro falar sobre o gramado ainda. No dia 7 foi o jogo entre Atlético e CRB e eu estive na beirada do campo, né, acompanhando a partida, fazendo a transmissão, fazendo a reportagem. Amanhã você vai estar lá de ali. novo? Não. Então eles erraram. Então, mas naquele dia aí a gente pôde acompanhar de perto o gramado e depois conversar com alguns jogadores também, falando a respeito do gramado. E a gente recebeu a informação que no dia seguinte, a partir do dia 8, o Atlético ia fazer a troca do gramado. E a gente sabe que uma troca de gramado, ela precisa bem mais do que 10 dias úteis para pegar e estar realmente nos cascos, tá no ponto. E eu lembro de no dia 8, no dia mesmo que a gente passou essa informação aqui, eu chegar aqui e falar assim, por que o Atlético não calça a sandália da humildade e vai mandar esses jogos pelo menos contra o Cuiabá, fora da Arena MRV? Mas naquele dia eu recebi incontáveis ataques, entre aspas, de torcedores do Atlético falando que a minha fala era contra tudo que o Atlético buscava, que era ter a força da Arena. Aí agora eu devolvo a pergunta para todos esses que vieram pegar e tentar me atacar. Eu pergunto, a Arena está sendo a força que o Atlético precisava? E uma das culpas é o próprio gramado. E não sou eu que estou falando agora. Agora tem a voz de jogadores do Atlético. Os jogadores do Atlético, desde o jogo contra o CRB, que foi o mesmo jogo que eu vim aqui e reclamei, os jogadores já estavam reclamando. Mas para torcedores dodóis, fica muito fácil. Aquele cara tá lá na televisão achando que sabe de gramado. Não, para saber de gramado, eu preciso do mínimo. No mínimo do tique e o teco funcionando na cabeça e perceber que aquele gramado não tinha qualidade. E aí vai mexer num gramado em 10 dias. Então, a administração Arena Atlético errou. E foi demonstrado isso no jogo contra o Cuiabá. E tá aí, ó. Amanhã tem jogo e é um jogo decisivo. Vale muito, mas não é pouco não, é muito. Historicamente, tecnicamente, financeiramente, tudo pro torcedor do Atlético vai estar em jogo amanhã, com um péssimo gramado. O gramado é ruim pros dois, beleza. Não é não. O São Lourenço, não é não. O São Lourenço vai vir aqui para colocar a bundinha lá atrás e ficar dando chutão para frente, esperando uma bola. Então, tá aí, ó. Era o tique e o teco da administração do Atlético, ou a sandália da humildade ser calçada, que poderia ter melhorado tal situação. Então tá aí. Não é que eu vou colocar tudo em jogo, tudo que o Atlético tá vivendo é culpa do gramado. Mas o gramado atrapalha quem é mais técnico. Eu, ruim de bola,
eu posso jogar num campão. Um campão, descampado. Tô falando campão, achando que todo mundo conhece o campão, né, campão Gagê? só em Campão lá em Divinópolis. Divinópolis. Todo despelado. Eu vou dar chutão pra tudo quanto é lado e tá valendo. Tá valendo. Mas coloca o Paulinho pra correr lá, no campão, lá na Lajinha. Não vai dar conta. Então é isso, gente. Tá um terrão, tá ruim e foi falado por Bernat e por Paulinho. 2 grandes craques que o Atlético tem e conta muito pro jogo de amanhã. Já que